cheirinho que subiu aqui de tinta, hein? Daquele jeitinho. Solvente. Que o Zé Droguinha gosta. Tem várias paletinhas com esses menores, né? A gente pode usar eles pra fazer, tipo, o preenchimento da letra, qualquer coisa, porque a gente consegue fazer vários, tipo, botar dimensão dentro do preenchimento. Eu tenho feito muito isso, tipo uma parada que o Vejon faz, de criar profundidade com as layers, assim, sabe? Isso aqui, pra letra, já tá, tipo, de bom tamanho demais, branco, assim. Se a gente quiser ainda descer, cada Sim. tom. Ó, tipo, se a gente levar uma variação de tom assim já, ó, fica tipo 2 pra cada. Ai, ótimo. E já tem várias paletas pra gente intercalar com a letra. Agora, Olha só que coisa linda. coisa linda, né? E agora eu vou botar esses aqui nessa mochilinha, então. Tá. Esses muito folha, verde folha aqui, que não precisa. Ipanema, Isso aqui tudo também, será? Não sei. Nossa, a gente vai empanturrado de coisa, né? Vai. Não é sempre que dá, né? Então, tem que aproveitar. E é isso. Salve, salve, família! Então, vocês já viram que a gente tá organizando as paradas aí pra fazer um muro. E eu vou fazer um muro com essa queridinha aqui, a Júlia. A gente vai... mais um aí. A gente já tem um vídeo, eu vou deixar até na descrição aí. A gente vai pintar esse muro ali fora, ó. Que é um muro grandão. A Júlia já fez um outro trabalho aqui, então a gente tem ali já disponível. Eu tô aqui desenvolvendo a letra. E essa é mais ou menos a ideia da letra que eu vou fazer, tá ligado? E o legal desse muro é que junto com esse vídeo, né, que eu vou estar gravando aqui pra vocês de um muro normal, pá, eu vou estar ensinando também e dando uma ajuda na Júlia pra ela fazer letra também. A gente já fez letra em outros trabalhos, então agora vamos unir isso aí. Eu vou fazer um personagem junto com a letra dela, ela vai fazer um personagem junto com a minha letra. E aí ela vai me ajudar no personagem e eu vou ajudar ela na letra. Boa. É isso? Marcha? Marcha. Demorou? Tamo aí. E eu montei mais ou menos aqui assim, tipo, o meu objetivo é sobressair, né, uma letra em cima da outra. A composição já tá feita, eu vou abaixar um pouquinho aqui a opacidade e eu já risquei um Júlia aqui pra ficar mais ou menos nessa mesma estrutura. Mas o objetivo é que ela faça, né, então eu vou deixar essa base, tipo, pra você passar em cima, tá ligado? Mas daí o que que é? A gente pode abaixar de novo, tipo, mais ainda a opacidade do meu lá atrás. Muito bom. Trazer um pouco menos a da tua aqui também. E aí vir com, tipo, um lápis aqui, tá ligado? Pra eu fazer, eu quero vir por cima, por Isso. baixo, por cima. É, e daí você vai estruturando aqui, tá ligado? Mas daí você já pegou, né? Tipo, no resumo é você aumentar essas estruturas aqui, né? Tipo, eu acho legal, tipo, aqui mais grosso. Pontudinho ou redondo. Bem barrigudo aqui. Isso, e aqui mais barrigudo e aqui mais fino pra mostrar o movimento, tá ligado? E aqui aumentar de novo, aqui maiorzinho, aqui mais fino e aqui maior. Boa. Tipo... E a caixa a gente faz pro mesmo lado de cá, né? Isso, e a caixa... porque eu fiz essa caixa, tipo, projetada só em alguns lugares. Eu vou desenhar ela deslocada em outros, pra brincar um pouquinho com a sombra, tá ligado? Fazer meio abstrato assim também. Mas... tipo, é uma base. Muito Acho bom. que você pode ir fazendo em cima aqui assim, e a gente vai pegando. Fechou, depois eu vou construindo. E é isso. Vamos unir aí, dar uma visão aqui pra como fazer a letra, e a gente já volta quando ela tiver com o rascunho pronto e eu puder dar uma opinião e poder, tipo, falar junto pra vocês, né, que estão assistindo aí, as dicas da parada da letra, e poder ajudar a Júlia também. E agora a gente vai começar a fazer a base do preenchimento, que no caso é utilizando essas duas tintas aqui. A gente vai usar um pouquinho desse vermelho aqui pra dar uma escurecida e transformar esse branco que a gente tem aqui, tipo, num rosa, tá ligado? Esse vermelhinho maravilhoso. E aqui temos esse branquito. Uau! Agora vai rolar uma alquimia braba aqui. Vou jogar um pouco desse vermelho pra gente fazer tipo um rosinha, tá ligado? E agora... vira tipo um rosinha mesmo. Ó. Ó, chicletinho. Bom, né? Vai combinar legal com o estilo da ideia. Esse é o tom que a gente vai usar. Agora Ó, sobrou um pouco de branco ainda e um pouco de vermelho. Eu vou botar um pouco de água aqui pra diluir mais.
E aí marcha pro murinho já. Acho que a gente, vamos fazer mais, eu acho que isso aqui é pouco. Mais? É? Sabe por que eu acho que é pouco? Porque depois a gente vai querer... Precisar pra alguma coisa, né? E vai que acaba, né? A gente Ai, pode ferrou. jogar todo esse branco, porque no fim das contas a gente tem... É pouquinho que tem mais aqui, tá ligado? Pouquinho. Mas eu faço assim, ó. Boto um pouco do vermelho aqui. E a gente dá uma escurecida ali, né, nele. Porque vermelho que a gente vai precisar não é tanto também, né? Não, e tem... não. Tem outros também, né? Tem latinha pequena. Tá, então um pouco mais de vermelho. Agora já rendeu um pouquinho mais. E tá um pouco mais vivo assim ainda. Mas ainda tá chicletinho. Blau. Blau. Maravilha. Ali tem um monte de musgo, tá ligado? Tem que tirar aquela parada. Escadinha em mãos. Ali, ó, vocês podem ver, tá ligado? Tem vários musgos aí. Vou dar uma tratadinha nisso. Vou mostrar um pouquinho só pra vocês ali, ver como é que é esse bagulho. E aí? É isso. Boa. Só pra deixar bem tratadinho ali, quando passar o latex o bagulho ficar. Senão a gente vai pintar e vai morrer, né? Tudo por causa dessa umidade ali que fica reservada nesse musgo. E é isso. Claquete. Tem que falar com os telespectadores, tá? Então, tô fazendo essa base aqui, a gente preparou essa cor. Misturamos aí branco, vermelho e um pouquinho de lilás. Esse muro tá sugando bastante tinta, mas vai resolver bem. Eu joguei um pouco mais de água aqui pra render um pouco mais essa tinta. Nossa, olha. Olha, foi só a água. Tá ligado? Já ficou bem melhor. Sério? Ah, tem que se sujar, né, pô? Outra opção. Não botou nem minha camiseta. Ah, não posso sujar ela, se você me desse outra pra eu botar Pra na pintar? tinta. Vamos resolver isso aí. Eu vou te dizer, o trio, tá? É a camiseta, o corta-vento E a ecobag, né? Ah, claro, já conversa tudo, né? tudo. E é muito prático mesmo. Dá pra levar várias paradas, né, nos bolsos, tudo. E sabe o que é? É elegante, porque às vezes eu quero estar mais arrumada. O corta-vento faz isso, tá ligado? Então, pois é, porque a logo dele é sutil, né? Isso era o bagulho que eu E queria. o formato, o corte, assim, Sim. funcionou muito pra mim. Lá em Madrid mesmo eu falei, cara, eu vou andar bem vestida todos os dias. Uhum. Eu andei todos os dias com o Com o corta-vento. corta-vento. Bem demais. Eu fechava, onde eu ia aberto. É isso que é importante. Isso que é importante numa marca de roupa, né? Tá finalizado esse preenchimento. A gente vai deixar pra fazer a parte de cima com outro tom, tá ligado? Um tom mais escuro provavelmente, pra preencher por cima desse musgo. Assim a gente ainda tem um pouquinho desse rosa aqui, tá ligado? Pra se a gente precisar retocar alguma coisa. E agora a gente começa com o rascunho, né? E antes disso, né, eu tenho que mostrar como é que ficou o rascunho da Júlia e como é que vai ficar o meu, pra gente começar a marcar tudo. Falta desenhar os personagens, então a gente vai pra essa etapa aí agora do desenho e depois a gente retorna pra cá. Agora eu posso editar. Então, família, já temos aqui a letra que a Júlia fez. E no caso, o objetivo é... Ó, Júlia, o que eu vou te explicar aqui? O que eu sinto que a gente precisa fazer é criar mais aquele contraste, tá ligado? Em aumentar uns lados da letra e diminuir
Tá. Tipo, no caso não precisa diminuir muito, mas a gente aumentar alguns pontos específicos aqui vai ser interessante. Sinto necessidade de aumentar um pouco essa caixa aqui do Jota. Aqui assim, pô. É. Ó, o que é legal fazer, pô, pra cá assim. E criar esse movimento. E essa barriga eu também acho, porque o ar tá tão... Então, fora. aqui eu acho legal essa parada de ele passar por trás e por cima, sabe? Sim. Só daí é como que a gente vai vincular, porque aqui é legal ele ficar mais fino. Então talvez esse aqui a gente traça depois. Deixa eu abaixar a opacidade dessa tua camada. Pra gente criar de novo. Isso. Tipo, vir aqui, dar uma afinada e aumentar aqui, tá ligado? Só que aqui já não ficou porque mais o A bonito. vai ficar com aquela pernona, então acho que combina o J com o A. Deixa eu dar uma parada assim. Pra ir pegando esse flow. Alguns lugares dá pra criar o chanfrado, que fica legal também. Não sei se você quer. Ó, Quero. fica maneiro, tá ligado? Tipo, aí ele orna também com as letras que eu vou estar fazendo. Uma dúvida, o chanfrado a gente tem que fazer todos pro mesmo lado? Não, isso Não, é mais tipo, é uma estética, tá ligado? Ah, a gente pode fazer aqui, tá ligado, no L, Ah, tá. ou pode fazer aqui também, tá ligado? Depende. Normalmente ele esteticamente vai encaixar pra cá. G, né? Isso, então, aí a gente vai pegando esses detalhezinhos, Legal. tá ligado? Tipo, pra eles conversarem também, uma letra com a outra. Aqui o que dá pra fazer, vamos supor, vamos pro U, né, pra gente seguir certinho. Aqui já dá uma base que já deu um pouco mais de vida, tá ligado? Porque assim, exatamente o que a gente tá fazendo aqui é só limpando os movimentos, tá ligado? Porque as peças, a estrutura da peça toda da letra você já pegou a ideia, tá ligado? Tá tudo legível e tá da hora. Só que é mais tipo amadurecer essas peças, porque as letras é tipo tudo uma combinação de peças que você vai fazendo. Então aqui a gente tem esse movimento aqui, esse aqui e esse aqui, tá ligado? Se a gente tipo quiser amadurecer esses traços aqui, olha aqui, ó. Você vê que aqui tipo cria um flow, mas tipo dá pra deixar ele com mais personalidade, tá ligado? Tipo, quando ele fica pontudinho assim também, ele acaba tendo um pouco mais de personalidade, tá ligado? Aí criar umas peças quebrando, umas paradas tipo desse chanfrado de novo, tá ligado? Assim acaba dando mais vida pra letra também. Ó, um detalhezinho que tipo faz uma diferença legal, eu acho que no A dá pra ver bastante isso nessa parte, é tipo, olha aqui, você vê como ele tá tudo meio que do mesmo tamanho, né? Não fica mal, só que se a gente afinar aqui, ó, tá ligado? Pra trás. Isso, e tipo faz esse movimento, saca? Olha como ele já salta. Tá. Se a gente deixa ele crescer, Claro, ele foi tá lá ligado? pro fundo, né? Foi lá pro fundo e voltou. A gente só bota um chanfradinho Nossa, ali, um muito negocinho aqui. E é importante que seja no movimento correto. Eu tinha pensado ao contrário, mas tá saindo, tá vindo pra cá, né? E você viu, tipo, é só amadurecer as peças, tá ligado? Botar um pouco mais de estrutura em, tipo, eu faço muito a tag pra eu ter a linha central da parada, tá ligado? Porque daí, olha isso, ela é simplesmente, ela tem que continuar a curva, tá ligado? A curva tem que, ela não pode ter aquele tremelique, sabe? Sim. Ela tem que terminar em alguma coisa. O chanfrado é uma parada que ajuda você a terminar e não ficar, tipo, pontudão, tá ligado? E dá pra fazer vários jeitos, dá pra fazer, tipo, até assim, tá ligado? Também, Gosto. fica legal também, mas, Essa tipo, proporção. vai de você daí. Tem que ver depois, Assim a gente já tem uma base legal, tá ligado? Gostei muito. Eu acho legal a gente fazer as caixinhas, assim. Eu já acho que eu queria até já começar a visualizar onde. Ó, e tipo, pra gente pegar a diferença. Opa. Cadê? Aqui. Isso. Tipo, é a mesma parada, Não, mas agora só que é com uma estrutura mais definida, tá ligado? Tipo, o que eu acho que ficaria legal? É pegar... eu sempre penso nesse jeito, tipo, quando eu vou fazer essa sombra projetada, como aqui eu tô fazendo por pura estética. Eu escolhi lugares em que eu acho que ela vai ficar muito boa. Tá. Então, tipo, onde eu acho que vai ficar maneiro? Tipo, aí embaixo do é um lugar bom, tá ligado? Ou usar daqui pra fazer o do I, saca? Porque, ó, aqui Tem pouco espaço. algo me diz que eu tô quase enxergando a lateral desse I, entendeu? Uhum. Tô quase enxergando a lateral do U também, porque ele tá pra fora, ele tá meio assim. Então, dá pra fazer essa sombra dele ali, fica legal. Aqui, por exemplo, eu já não sei se eu vejo esse A, porque eu já vejo que ele tá Eu vejo mais aqui embaixo, ó, tipo, aqui, né? E aqui. aqui, ó.
Tipo, eu faria aqui assim, ó. Aqui. Com certeza. Sabe? Porque a gente tá olhando ele aqui, né? E aí dá pra fazer, tipo, preencher aqui, ó. Que nem eu fiz ali. Pô, preencher um pouquinho aqui. Uma tal. folhinha, né? E aí, Lindo. Só pra dar Mas sobe um daí, tchananã. né? Vai tampar esse Dá pra triângulo, subir né? ali, isso. Subir também. Tipo assim. É. Aí ele finaliza legal. Bom, muito bom. Tá ligado? Pra pegar a basezinha ali da sombra. A gente vai trabalhar aqui e depois a gente já volta com isso desenvolvido. E é isso, família. Já temos aqui um muro pronto pra gente começar o rascunho. Eu vou botar aí no vídeo a foto, tá ligado? Do nosso rascunho, pá. E agora é isso. Eu vou começar com um universal, tá ligado? E um rosa mais clarinho pra marcar. Primeiro chegar com a letra, né? Mais ou menos imaginando que ela vai ficar nesse espaço aqui. Personagem da Júlia. Minha letra da Júlia e o meu personagem ali em cima. Então, bora começar a marcar isso aí. Deixa eu ver se isso aqui marca. É isso. Tá. Como eu tenho a base dessa letra aqui, eu quero levar ela bem na referência mesmo. Eu vou usar as fotos aqui pra eu ter um alinhamento. Pra eu pegar a base pelo menos. Depois eu vou construindo. Tá entupindo, a tinta deve estar meio zoada. Vou dar uma balançada legal. Nem isso tu conseguiu fazer pra nós, né? Ai. Oi? Nada não. O que você tá falando? Depois tu escuta no vídeo. Ó, essa é a base da letra, pelo menos os movimentos, né, principais. Agora vamos pra estruturar isso aí. Aham. Uhum. Isso. Exagera as formas, tá ligado? Isso é um bagulho da hora. Diga. Tá. Já vamos voltar aqui pra essa estrutura, mas já tá ficando legal. Diferente agora, né, família? Fala aí. Que tá, senhorita? Muitíssimo graças. No problema. Fazer a sombra aqui, projetada. Depois eu faço esses
esses tracinhos assim em todos, tá ligado? Mas aqui no E que eu ia fazer, eu não acho que necessita mais não. Posso talvez jogar aqui, ó. Pode crer. Pô. E é isso, o resto eu vou fazer a sombra deslocada. Eu só quero colocar ela projetada assim em alguns pontos, por pura estética mesmo, né? Pra dar uma reforçada nos pesos que eu acho que tem que reforçar. E é isso, depois eu preencho aqui, tá ligado? Faço aqui assim, ó, pô, porque daí significa que aqui tá mais escuro, ele dá uma claridade pra esse lado. É da hora. Agora eu posso pensar se eu dou uma estrutura maior aqui pra letra, se eu faço alguma coisa a mais, alguma seta, alguma parada que eu possa adicionar, ou começo a traçar já o personagem lá pra intercalar junto com o processo que tá acontecendo ali da letra da Júlia. E já tá acontecendo, hein? Isso que é importante. Bora. Aí a base da letra da Júlia tá encaixada aí. Já dá pra ter uma noção legal de como ficou. Tá bem parecido com o sketch. Manda bem. Yeah. E Agora vamos fazer as caixinhas. agora é uma análise. O que você falou que você achou que faltou? Eu acho que eu poderia deixar aquela ponta do J mais agressiva ou não? Eu acho que já tá bem forte. Tá. Tipo, a não ser que você faça talvez uma ponta que nem eu fiz ali no S, sabe? Mais dura, quadrada. Ah, porque tá. pra ficar assim curvado, ela vai perder a curva. Ali é o maior ângulo de curva. Tá. Mas se você seguir ele pontudinho, dá. Não, vamos manter. Mas eu acho que não precisa. Eu acho Daria que- pra fazer isso talvez, ó, lá no A. Exagerar mais aquela, Claro, vai aquela lá conversar. de fora, tá ligado? Boa. E aí... Aí, família, agora eu vou começar a fazer o contorno do personagem. Contorno não, né? O rascunho do personagem. Eu vou encaixar ele ali, ó. Tá ligado? Como eu já tinha lá antes no rascunho. E aí vocês vão ver aí no celular e na GoPro. O bagulho é louco. Ô, não me atrapalha. Já era. Deu já. Sem brincadeira agora. Agora é coisa séria. Agora é papo sério. Papo sério. Ó, tá acontecendo. Eu vou só fazer a caveira que tem ali depois, pra galera não ficar em choque. Não quero cabeça. Pode colocar uma florzinha. Florzinha é o caralho. Mas underground, porra. Bom, bem na hora, 1%. E Leandra? Fala aí, pô, pode pegar, meu. Fica tranquilo. Toma. O personagem já tá mais definido aí. Isso aqui é uma bola de cristal, tá ligado? Vai ter tipo uma caveira ali, uma parada assim. Falta a mão dele aqui, fazendo uma seta pra cá, né? Apontando pra letra. E agora a gente já definiu as cores que a gente vai fazer.
da letra, no caso, a gente vai preencher com uma cor base, que vai ser esse aqui. E depois achar um tom aqui escuro também pra a sombra, esse aqui. E vamos preencher essa parte agora e depois a gente vai definindo provavelmente com spray mais camadas aqui, né, dentro do tom de azul. Bora. Cada um com o seu pra gente não brigar. É isso. Agora água. Water. Give me water, my friend. Tu é humilde, então. Tu é humildão, então. Tu é o bom senhor do grafite. Não recomendo. É foda. Tem que ter um meio termo, né? Tem que ter um meio termo. Não dá pra se complicar, né? Então. Meu, ontem comecei a lapidar o olho assim, né, cara? Tipo, horas. Micro de pedaço, horas. Então, pô, tu tá fazendo o bagulho mó detalhadão, né? Que não rende nada, tá ligado? Parece que o cara não fez nada. Mais com o sol rachando na cachola, né? Meu Deus. Writer alert. Pom, 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 pom. Parará. Temos a base aí aplicada. Eu vou passar mais uma demão porque tem umas partes que não tá muito bem preenchida, como dá pra ver ali. Mas a gente já volta aí com a segunda camada e começar a fazer essas caixas agora, né, que estão espalhadas por aqui. Agora uma alquimia profunda entre dois belos tons. Vou fazer a caixinha ali da sombra. Será que rouba ar-condicionado, Zóia? O Eli tá sem saída, mas tem um movimentinho, né? Fala dela. Tá bom pra tu? Pode melhorar. Hã? Então faz aí, porra. Agora sim. E Faz aqui? o corte aí de novo. Tô tipo uma bruxa aqui, mexendo o caldeirão. Ah, tu é bem bruxonilda, né? Será que a gente joga mais Deixa eu uma fazer o latinha? primeiro stories do dia então, né? Vai, meu, abriu as mídias. Daquele jeitão, né? Mexendo a catinguenta. Olha só. Trabalhar assim. Cagandinho. Ai, meu, só o glacê. Só o puro do puro, né? Só o chique. Blá, 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 blá. Aí tá de boa. Taca ali água agora. É isso, vamos reforçar agora com esse outro fundo por cima. Aproveitar que a gente já passou uma tinta de látex embaixo, então ele agora vai pegar melhor e a gente vai ficar com uma finalização bem da hora dessa tinta. E esse processo agora é mais isso mesmo. A gente vai agilizar para poder continuar e começar a fazer os detalhes aqui na letra e nos personagens, né? Falta preencher as cores dos personagens todos. E é isso. Já volto aí. Salve família, tamo aí novamente.
A gente já preencheu tudo aqui com essa nova cor. E agora é marcar o toldo que a gente vai fazer aqui, como se fosse um bagulho de circo. Ele descendo aqui pros dois lados, tá ligado? Com a parte central aqui. Eu já tenho isso desenhado no iPad. Eu vou mostrar aqui pra vocês poderem ver, pra poder ter uma noção. E a gente vai fazer isso aí aqui. No caso, o personagem tá marcado, né? Eu ainda tenho que fazer aquela parte ali de cima dele, pá. Eu passei ralinho aqui pra poder preencher melhor com spray ou com latex. E já tem uma base, né? E é isso. Vamos marcar então esse todo aqui em cima e prosseguir pra parada. A Júlia vai separar os azuis que a gente tem pra trabalhar melhor na letra. E a gente já vai pra letra depois. Pera, é pra acabar onde? Pra ficar bem equilibrado. Na ponta do A. É, tão longe assim. Vê se tá muito longe. Longe do quê? Tá muito esticada essa ponta comparada com a outra? Pouco, mas eu acho importante porque tava mais pra lá, né? Mas dá pra parar com a bolinha tipo aqui, né? É. Não precisa ser lá no final, né? Vai ter o pingo bem baixo, né? É. Da hora. Toma. Já dá uma estruturada legal e tipo, fica da hora porque fica simétrico, tá ligado? Agora a gente vai pegar os tons pra fazer esse todo aqui. Vão ser tipo vermelhos e laranja. Vamos dar-lhe? É isso. Então esse aqui é o mais escuro, né? Esse aqui é o mais escuro, então eu vou fazer ele nas pontas aqui. Ou será que a gente bota no meio? Não, ele vai aqui embaixo, né? Aqui embaixo e no último, talvez. No último eu acho. Né? Tá lá atrás, né? Porque daí a gente deixa o último só e esse aqui com esse escuro. O resto a gente faz o vermelho no meio e esse aqui o laranja na ponta. Tá. E aqui também, né? Meio laranja. Meio laranja e os dois lados vermelho. Eu também acho, porque a luz Boa. tá entrando mais aqui, né? Demorou, da hora. Resolvido. Um açaí é bom hoje, hein? Boa. Yo. Agora esse vermelhinho aqui, ó. Que tá o creme também do creme. Daí ficou lá, daí tive que fui com o brother lá umas 3 vezes, daí não tava japa, não tava difícil. Daí não conseguia pegar as telas. Tá ligado? Como já vai ficando o bagulho? Toma. Agora a gente vem com mais um de vermelho ali. E falta os dois laranjas aqui clarinho, tá ligado? E já vai ficar style isso aí. E vamos começar a fazer os azuis aqui dentro da letra e depois preencher o personagem. Tô animado pra preencher o personagem e ver como a gente vai resolver ele com as cores, né? Pra poder deixar isso aqui com um peso da hora.
que combine com tudo. Agora vamos usar o cromo para fazer essas hastes aqui. Cheirinho diferenciado, velho. Bem louco. Foda que o cromo chora pros lados tudo, né? Vamos ver aqui a qualidade. E agora novos integrantes também no grupo. Estamos aqui com o Berejuque e Eduardo Vaso. Vou começar a preencher o personagem. Aqui já vou fazer a sombra, tá ligado? Eu usei aquele ali pra escurecer, tá ligado? Eu usei aqueles dois tons. O pele mais clarinho e um tom um pouquinho mais escurinho pra escurecer onde tem uma sombrinha. Oh. Tá rápido, né, mano? Ah! Rápido assim, tem que ver, né? Ah! Pô! Pra já matar essa marcação aí, vamos fazer o óculos ali de preto e já chegar com essa toquinha dele ali também. Tem que fazer a mão dele também. A mão vai acabar indo um pouquinho, ali. Tá suave.
fazer a mão dele aqui. Depois fazer ali em cima a toquinha. Demorou. Fechou. Ô, mano, o Hask é o cara mais famoso da internet, né, cara, do mundo, né? Ah, tem bastante gente já, mano, no YouTube. É, eu acho que sério mesmo, mano. Acho que do mundo é o maior, mano. De views, tá ligado? De seguidor. Mas, mano, de grafite, eu te falo, mano, eu acho que o canal é legal, cara. Ó, agora a mãozinha encaixada. Tô curtindo. Eu tenho que pensar agora nesse cabelinho dele. É, no resumo eu queria 3 desses bagulho aqui assim, pá. Deixa eu ver se a forma tá da hora. Assim ele já fica com um pouco mais de personalidade, tá ligado? Tá muito quente aqui, tá ligado? Pra gravar, a câmera tá super aquecendo. Eu tô fazendo ali de rolinho com os mesmos tons que a gente usou ali no toldo, tá ligado? Eu vou fazer tipo um degradê assim ali entre eles. Já temos a mão encaixada aqui, pá. E é isso, o personagem já tá como? Todo formado. Falta preencher um pouquinho ali do sapato, depois já vim com uns detalhes, né? Eu vou tipo usar esse roxo pra fazer detalhe nessa camiseta amarela e o amarelo para fazer detalhe nessa calça roxa. E aí depois a gente começa a fazer os tons aqui da letra, que são vários tons de azul, tá ligado? Um em cima do outro, fazendo vários flows aí, que vai ficar bem style. Bora. Vamos fazer esses tons aqui agora lá em cima. Consegui finalizar essa parte ali de cima, meio manchadinho assim por enquanto. Depois eu posso dar uma iluminada maior e falta fazer as bolinhas, né, do final dela. Mas já tá aí. Agora é fazer os efeitos de roxo aqui na blusa, que no caso vão ser uns listrados, tá ligado? Que eu vou pensar como que eu vou interagir aí junto com o contorno. E é isso. Depois fazer os detalhes de amarelo aqui nessa calça roxa e vice-versa, né? Bora. Tá muito quente agora, mas aí tá os traços que já constroem mais ou menos a forma, né? Que tá movimentando aí o personagem e deixa ele bem divertido, né? Que é tipo uma brincadeira, né? Com o movimento que ele já tá fazendo.
Tem o contorno do todo para fazer ali por cima, tem os azuis para vir fazendo as letras e depois, né, finalizar aqui o personagem. Falta preencher o tênis dele, que eu tenho que decidir qual cor que vai ser usada, e a gente já vai dar andamento para tudo. Porra, o bagulho já ficou muito style com esse amarelinho. Eu vou fazer como se fosse um negócio assim, tá ligado? Em espiral. Olha só, bem louco. Esse aqui com o meio tom. Aí, família, eu vou finalizar de preencher aqui o sapato, tá ligado? E antes de vir pro contorno aqui, eu dou um salve pra vocês. Eu ainda tem que finalizar o rosto dele aqui e depois a gente vai pra letra. Aí, ó, o sapato já tá com um pouco mais de vida. Depois o contorninho já resolve melhor ainda. E é isso, o Persona já tá aí encaixadaço. Gostei bastante de como ele tá. Gosto de como tá conversando tudo, né? Eu tenho algumas partes ali da mão só pra escurecer, mas acredito que eu vou deixar o Persona agora em pausa e vamos pra desenvolver a letra. Fazer com uns efeitos de azul dentro da letra agora, dar uma limpada no que sujou aqui durante o processo de pintura do todo aqui. E talvez, na verdade, contornar aqui primeiro e aí vir pra cá, que aqui é rapidinho. Tem que só ver qual cor usar. Vou fazer essa parte primeiro pra poder desenrolar o resto. O que eu posso fazer? Será que eu faço traços assim ou eu faço assim? Eu acho muito legal fazer aquele que a gente vai fazer na peça? Aquele que vem aqui. É, né? Tipo aqui assim, então. Pô, e daí tô. Ah, eu tinha pensado lá em cima. De cima pra baixo. De cima pra baixo? Porque tá o escuro mais de cima. Não, o escuro tá. O mais brilho aqui, né? Ah, isso não é um. Esse é um brilho? É tipo como se fosse um brilho, porque vai iluminar aqui, né? Claro, tá achando que é escuro igual o que a gente faz aqui. Não, tem Que daí é o contrário, né? A gente vai da onde é mais claro. Tá ligado? Nossa. Meio sujo assim mesmo, meio tortinho, sabe? Achei lindo. Ai, ai, ai. É o doutor primeiro né, que tá da tinta. Faz uma fumaça saindo. Vai dar. Tem uma cor boa. Já vai dar uma vida style pra cá. Eu vou finalizar todos esses traços aqui
pra lá também. E já vamos ter essa parte aí toda pronta. Já não gosto, mas vou conquistar. Aí, todo finalizado. Não. Agora a gente já separou as cores aqui que a gente vai usar na letra. Eu vou mostrar aí pra vocês. E a gente vai iniciar esse processo aí. Finalmente, eu tava doido pra começar a fazer esses detalhes aí na letra. Então vai ser da hora. A Júlia tá retocando ali com o latex, né? Os pontos que acabaram sujando agora. Eu vou ali fazer isso também na minha letra. E depois já dá andamento. As cores vão ser essas duas aqui na sombra, tá ligado? Pra dar uma iluminada e uma escurecida na sombra. Essa aqui é a sombra da letra sobre a letra, de dentro da peça. E essa aqui são detalhes que a gente vai fazer tipo em volta da peça, no movimento e tal, tipo pra dar uma estrutura legal. E é isso aí. O personagemzinho aqui tá como já? Bem louco, com esses espiral aí no óculos. Agora começar a desenvolver a parte da sombra ali na letra. Eu tenho essa aqui que é pra iluminar, tá ligado? Então essa aqui vai ficar no ponto em que pega mais luz aqui da sombra. No caso, tipo aqui, ó. A gente traz aqui, saca? Pô. Ele ainda é meio escuro, mas ele é claro se for comparar com esse aqui, ó, que eu vou jogar nessa parte. Tá ligado? Pô. E o objetivo é fazer isso na sombra toda. Ô Guerreiro, e tu tava lá no Vegas quando eu te mandei do Gil? Tava. O Gil falou pra mim, não conta pra ninguém que eu vou pro Brasil. Tá, vai vir pra cá. Tá onde, meu? Cara, eu mais daqui uns 2 meses. Comecei a fazer agora aqui. Toma. Assim já dá uma vida para essa sombra aí na letra. Agora vamos pro próximo passo, que é fazer a sombra da onde isso aqui passa por cima, tá ligado? Eu vou fazer uma forma sutil aqui assim, onde as letras se conversam assim, e vamos ver como vai ficar. Vamos de camada em camada, né? Não sei se eu gostei muito das duas. Talvez é melhor usar só uma, né? É isso.
Assim já dá um pouco mais de volume e entende melhor as letras. Agora é mais camadas em cima. Aí, família. Agora vou começar a fazer uns traços principais desse aqui bem claro. Que é tipo como se fosse um branco assim, desses que a gente tem usado. E eu vou chegar com esse aqui para uns detalhes também e esse aqui. Agora eu vou fazer essa parte iluminada das letras. E vou usar esses dois caps aqui, tá ligado? Fazer primeiro as partes maiores com o Lego e depois as menores com esse. Isso dá uma diferença legal já na letra. Incrível! É ruim. Agora com o cap mais fininho. Ficou muito claro. É, queria dar um volume menos do olho, né? Pra dar um... Já deu um pouco mais de estrutura, mas vamos voltar com mais tons e mais movimento aí. Fazer umas estruturas agora com esse aqui, que acredito que tem um pouco mais de contraste. Esse já tem um contraste maior e combina legal. Vou meter fora o outline. Turn it down, suck 'em up. Turn 'em down, suck 'em up. Turn 'em down, suck 'em up. Agora fazer sombra deslocada da letra para dar um estilo a mais, tá ligado? Nos pontos específicos. Fazer ela deslocada com esse aqui. Oh, é o Hulk feio, Peter Hulk. Eu vou voltar com uma cor mais clara ainda, né?
Eu quero vir com o branco aqui para iluminar uns pontos que eu sinto que o branco vai dar uma iluminada legal. Talvez um contorno de preto em alguns pontos específicos, talvez não. E depois fazer umas conexões por fora, tá ligado? Tipo uns tubos. Que nem esses aqui que tá descendo aqui do toldo. Fazer isso aí na letra também, tá ligado? Pô, vou vir com o branco agora pra dar uma iluminada legal nele. Deixa as latas aqui, porque eu vou sentar, olhar agora, senta e aparece algo para trás. Branquinho já dá uma estralada maior. Agora um café time. Fica style. Agora eu venho com esse tom ali que tava antes desse branco, que parece com essa cor, pra fazer conexões por fora, tá ligado? As tubulações agora. Agora eu vou fazer o contorno de umas partes aqui que eu acho que vai dar uma limpada legal. Vou fazer o dente agora do personagem. Coitado meu, tava no esperado. Então a gente conectar os nossos aqui. Tá ligado? Dei uma contornadinha aqui nos sapatos, tá ligado? Agora ele já tá um pouco mais completo. Dei uma iluminada nesse negocinho na mão dele. Vou fazer uns detalhezinhos de branco aqui no óculos do personagem. E aí quero fazer o bigode dele, tá ligado? Além de um dente maior aqui pra dar um pouco mais de uma cara de louco pra ele.
Ó, agora sim, Júlia. O dentinho. Tá ligado? Aí, ó, já deu uma definida um pouco melhor. Bem psicodélico. Agora fazer o bigode dele, que é super importante. Aí, família, agora vamos fazer um efeito da hora aqui em cima, nessa parada do arco. Eu vou chegar com esse mais escuro, um pouco mais forte por aqui. Venha. Já escurece um pouco embaixo desse toldo, tá ligado? Dá pra retocar o vermelho dele só, ficar bem limpo. Agora trazendo esse rosinha aqui, ó, mais claro, tá ligado? Que eu usei pra iluminar aqui. Vou fazer lá em cima, pros lados, pra clarear um pouco lá em cima. De leve, mas já dá uma iluminada lá em cima também. E dá mais vida, né, pra esse todo inteiro aqui. Agora é pensar o que precisa pra matar esse espaço, né, que tá por cima, tá ligado, de tudo. Porque ainda tem bastante informação. Aqui a ideia talvez é vir com, tipo, um malabares assim, como se ele estivesse fazendo malabares aqui, ó. Fazer várias bolas aqui, como se fosse essa aqui, tá ligado, com esses tons de rosa. E como se elas estivessem aqui, ó, tipo, até chegar aqui no pingo do I, tá ligado? Como se ele estivesse jogando aqui assim, ó, full. Pau. Vamos desenvolver isso aí. Já vai matar um pouco dessa informação daqui. E ainda falta coisas por baixo e tal, que a gente vai dar uma divertida ainda. Provavelmente umas cartas, tá ligado? Acredito que umas cartas vai ficar bem legal. Combina com esse personagem aqui, né? E é isso. Já tem aí, ó. Como se ele estivesse fazendo malabares, tá ligado? Style. Bem feliz com esse personagem aí. Realmente expandindo os horizontes aí esse ano de personagem. Vamos representar. Toma. Vou ter que voltar pra finalizar amanhã cedo. Hoje foi o segundo dia. E amanhã mais meio período a gente mata. Fazendo um solzinho legal amanhã. Tirar umas fotos boas. E é isso. Mas tô bem contente com a letra, com a peça ali. E falta agora só dar uma animada nesse fundo aí pra conversar tudo melhor. Aqui já deu uma vida um pouco, né? Mas ainda falta alguns elementos. Bora. Provavelmente até amanhã. Cap agulha. Chama. Pô, mas matou totalmente a bolinha. Acho que eu vou refazer esse rosinha aí depois. Aqui tá mais sutil. Me animei.
E agora fazer o fogo pegar aqui e depois embaixo da letra. Aí a Júlia vai fazer embaixo dela aqui, da peça dela. Eu vou fazer aqui embaixo e ali em cima. Agora vamos marcar o fogo e a carta aqui. E eu já vou usar esse amarelo aqui para marcar o fogo por tudo, tá ligado? É mais fácil para manter a estrutura depois com o látex. Senão o látex deixa muito duro. Eu senti muito durão aquilo ali. Eu quero um pouco mais curvado, com flow que é melhor para pegar com o spray. Então bora. Chama. Já dá pra pegar uma base. Nossa, no vídeo não dá pra ver muito. Aqui, ó. Agora preencher isso tudo com os tons que eu já usei ali no personagem, né? Nesse fogo ali. Vamos trabalhar aqui e fazer essa carta. Tem que estar fazendo, né? Beleza? Ô, O cara vem é massa. eu vou lá. Pega umas brejinhas também, nós racha tudo e se diverte aí. Claro, com certeza, né? Finalizar essa cartinha Tá, aqui. você tem alguma restrição alimentícia? Quase zero. É papelão, tá? Come aquelas linguiçinhas apimentadas, embutidos. Você que é o cara do embutidos, você que é especialista aí, fala pra nós. Por que que tu não fez um curso de engenharia? Aí, família, limpei aqui. Vou refazer essa parte e vou mostrar pra vocês, né? Tá tipo bem pouquinho marcado, né? Dá pra ver aqui. Mas vou fazer ela mais viva e retocar também esse fogo aqui, tá ligado? Fazendo aquele estilo lá que eu tô trabalhando. Marcar com spray primeiro, depois a gente vem com os látex. Ela consegue tirar ele ali do desenho, da silhueta, e ela faz. Agora, fazer o fogo ali, aquela bolinha, Ah, é. e depois a gente prossegue pra em cima do toldo. Chama! Aí, ó. Fala da diretoria aqui. Barbecue. Putz. É isso que é importante na vida do cidadão, né? Vai se alimentar bem Ó, pra mim tá e bom. pintar. Botar uns gelas primeiro? Ou nas coisas, né? Olha, original da grande. Vou pegar essa aqui que tá Original na da prova. grande. É, Tem mais um saco aí. Tá. Agora essa bolinha que tá na mão dele, tá ligado? Vou refazer ela ali com os rosas. Vou ficar mais nessa pegada aqui que eu já fiz. Obrigado. Vamos ali pra função. Mas assim já deu um tchananã ali. Agora é fazer o fogo por fora.
Aí, ó. Agora sim o negócio conversou. E já tava indo pro fogo pra lá, tá ligado? Pegando no circo. Então agora a gente vai pra outro lado aqui e eu vou começar a meter uns foguinhos aqui que nem tem no desenho de referência. Depois talvez vir com um dado aqui. Tem os fogos da Júlia também que já vai resolver bastante do peso que tá faltando aqui de amarelo. E é isso. Demorou. Olha só, olha só. Ai, ai, ai. Saúde a todos. É final de semana, tá, família? Só por causa disso. Véspera de... Eu vou brindar por você, tá? Saúde. Deu um tchan, né? Vou dar esse tchanana ali em cima, fazer o circo pegar fogo lá arriba. E aí é isso, família. Marcha! Irado isso aqui, hein? Olha só, mano. Que não dá, né? Botar um pouquinho mais de vontade mesmo na parada. Aí, família, eu tô no processo ali. Ainda vou fazer, tá ligado? Aqui faltam os brilhos, né? Que eu já coloquei nos outros. Mas vamos fazer os dados antes. Tem dois dados que a ideia é colocar aqui. Então, vamos fazer eles aí primeiro. Eu já tenho uma foto de referência. Tem que dar uma olhadinha nela aqui. É, escape agulha não dá no branquinho não. Não, danou não. Muito grosso a tinta. Vou usar um cap normal aqui mesmo. Sphere claps, sphere claps, sphere claps, sphere claps. Ó a velocidade agora, cara. Galera. Wop, wop. Isso que é importante, né? Wop, 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 wop. Agora a gente vem com a agulhinha no negro. Para hacerlo contorno, ¿sabes? Hacerlo contorno con mucha maestría y mucha calma, mucha tranquilidade, porque é importante, sim. Vamos fazer agora o dado. Eu não consegui resolver ele com o needle, então a gente vai usar o universal mesmo. Tem que ser bem certeiro. Ó.
dadinhos já chegam como? No meio das cartas pegando fogo, tudo. E o circo tá aí. Falta mais um pouquinho desse fogo lá em cima, que é pra realmente o circo tá pegando fogo, né? Deixar esse efeito aí bem marcado mesmo, tá ligado? Porque o bagulho aqui é louco. Então é isso, vamos finalizar esse detalhe aqui. Tá um sol do caramba, mas é o último detalhe que falta pra gente poder finalizar esse trampo. Já temos o dado aqui, temos as cartas, temos o fogo pegando por tudo. Então é isso, e os detalhes de branco, e a gente finaliza esse trampo aí, irado. Tô bem contente, 2026 tá vindo como? Daquele jeito, né, rapaziada? Vocês sabem, esse ano aqui vai ser style mesmo. Olha aí como o personinha tá vindo, família. Porra, não sabia fazer persona 2 anos atrás. Agora estamos como já? Fazendo um bicho loucaço aqui. Vários traços, várias perspectivas. Tô bem feliz. E é isso, família. Vamos! Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. El circo pegando fuego. Os brilhinhos de branco. Depois de finalizar isso aqui, e aí sim tá pronto. Tá com uma luzona agora aqui, a sombra do poste. Esperar isso ir embora também. Aí, família, se liga nas faísquinhas. Eita. O circo já tá pegando fogo lá em cima. Agora o que falta fazer são os brilhos de branco aqui embaixo. E aí a gente tá finalizado. Depois de assinar lá em cima, né, também. Deixa tudo pronto. Trampinho tomou energia, hein, família? Vou te contar, hein? Mas como? Tá pesado demais. Tô curtindo demais esse malabares aqui que ele tá lançando de fogo aqui nessa última. Muito bom. Evoluindo, família. É isso aí. Olha, família, acho que agora é isso dos amarelos. Eu tava dando mais um retoque aí na letra. Acredito que agora ela tá finalizada. E vou chegar com os brancos, que tem uns certos pontos aí que eu quero colocar. Então vamos lá executar essa tarefa. Olha só.
Nossa, agora sim esse branquinho aqui pegou, hein, família? Era o que faltava pra finalizar. Eu sempre sinto falta do preto, tá ligado? De fazer alguma coisa de contorno de preto e tal. Mas esse trabalho aqui, ele não precisa disso, né? A gente trabalhando só com as cores, a gente consegue chegar num ponto bem escuro e ter o ponto extremo do claro com o branco, né, dessa vez. Tipo, não foi usando, sei lá, um azul super claro, né? Mas, no resumo, não precisou usar o preto aqui. A gente já consegue um ponto bem escuro com esse azul escurão aqui. E consegue, né, essa profundidade, né? Essa conversa entre uma coisa mais pesada, né? E, pô, não tenho o que dizer. Contente demais poder estar começando 2026 com mais uma peça assim, style. Essa forma aqui assim, né? É uma muito doida, né? Do R mais solto, o E encaixado junto com o S, o K já solto novamente, né? E o 12 encaixado aqui numa conversa, encaixado no K. Então gostei bastante da letra. O personagem da Júlia aqui ficou muito style, do Berejuque, o rolê do vaso também muito bom. E é isso. Esse todo aqui pegando fogo, tá ligado? Os dados ali, as cartas aqui embaixo. Curti muito. E esse personagem também, curti pra caramba mesmo. Diferente do meu personagem, mas com a essência dele ali junto, tá ligado? O oclão grandão, aquele bagulho que eu tenho feito já nos rascunhos. Então tá tudo aí junto, em uma coisa só, né? Todos os estudos, todas as explorações de letras e coisas diferentes estão unidas aí, né? Eu vou pegar mais um takes aqui com o celular, filmar isso aqui bonitinho, tá ligado? E já volto pra mostrar pra vocês o trampo finalizado. Acho que a gente vai assinar ali em cima. Tem essa borda, tipo uma bordinha ali em cima. E a gente pode fazer ali a letra certinho, né? As duas assinaturas e o ano. E toma. Hesc 12 e um 26 ali do lado. É isso, família, o circo pegou fogo. Nosso brother aqui, louquinho, tava brincando com as cartas, brincando com os dados, né? Quando viu, ele ficou meio chateado. Pá, ele falou, como assim? Como assim? Que situação é essa que tá rolando aqui no circo? Eu vou botar fogo nessa porra. Pau. Botou o feitiço ali. Pá, pegou fogo no todo, quando viu, destruiu. E é isso, família, mais um aí estralando. Salve, salve pra Júlia, salve Berejuque, salve Vaso, salve Sirius. E salve pro brother que ainda vai colar ali. E tamo junto, mais uma aí pra conta. Eu vou filmar com o celular agora e pegar os takes certinhos aqui dos detalhes. Família, antes de acabar, faltou um detalhe muito importante. Esqueci de fazer o bigode do meliante. Chama no bigodinho. Agora sim.
Agora sim eu vou mostrar o zoom pra vocês com o celular, família. E é isso aí. Blau. Isso que é importante na vida do cidadão. Vocês já estão ligados que esse que é o refrão. Paredinha aí completa. Vou deixar aqui o endereço da rua também, em Itajaí, esse murinho. Mais uma rua mais sem saída, tá ligado? Mocadinho. Fizemos um churrasco aí hoje. Finalizamos de pintar. Deu pra deixar o murinho como a pura elegância. E com um tema da hora também, né? Que é o circo pegando fogo. E é isso que a gente gosta. E é isso que é importante. Umas fotinhas ali na frente,